Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês uma função que vai mudar o jogo do seu agente. Isso aqui na verdade é a resolução de um problema que eu tive já faz 6 meses atrás e eu nunca encontrei uma solução para isso. Até que uns dias atrás, por um acaso, eu acabei encontrando essa solução e eu vou mostrar hoje para vocês como colocar a memória das suas funções dentro do seu agente do N8N. Na prática, qual que é esse problema? Eu fiz aqui uma pequena ilustração para explicar melhor. Basicamente, nós vamos ter aqui o input do usuário para o nosso agente. E esse input vai ativar uma requisição, uma ferramenta HTTP Request, que vai retornar uma resposta para o agente. Com essa resposta que ele receber, ele vai gerar uma resposta nova e enviar para o lead. Só que o que acontece quando o lead ele envia uma segunda mensagem? Essa resposta que veio do HTTP Request não vai estar salva na memória. Ou seja, as respostas das funções elas não ficam salvas dentro do seu agente A. O que deveria ser o cenário correto é que o HTTP é a resposta da sua função passar para o agente e também passar a resposta para a memória. Ou seja, assim vai ficar salvo na memória a resposta da função e o GPT vai ter o contexto da resposta da função. E isso é útil para muitos casos, tá bom? Muitos casos você precisa que o agente tenha ciência do que ele puxou da função que foi ativada. Eu vou mostrar aqui na prática agora como que esse erro funciona. Aqui eu tenho um fluxo bem simples, eu tenho esse agente configurado com esse prompt. Então você é um vendedor de carro, sempre responda somente o cliente perguntar, sem informações a mais, não invente informações. Para pegar informações do carro, ative a função veículo. É somente esse o prompt. Aqui nós temos a função veículo, que vai enviar para o nosso HTTP Request apenas a memória do agente, só isso. E ele vai responder com um texto padrão, que é a descrição do Toyota Corolla. Então ele vai responder por padrão esse texto aqui. Vamos fazer o teste agora para ver como é que funciona sem estar configurado a memória do agente para salvar a resposta da função. Então eu vou vir aqui em OpenChat e vou perguntar qual é a cor do carro. Ó, ele ativou a função e respondeu que a cor do carro é prata supernova. Agora eu vou perguntar qual é a quilometragem. Ó, e você percebeu que ele ativou a função novamente para responder uma pergunta que já tinha resposta na primeira vez que ele recebeu o texto. Mas por que ele não respondeu? Porque isso que ele recebe não fica salvo na memória. Eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é o câmbio do carro? Ele ativou de novo a função. Se eu perguntar alguma outra coisa, qual é o ano do carro? E você está vendo que cada pergunta que eu faço, ele ativa a função. E assim, aqui no exemplo que eu estou mostrando, é um node só. Ele chega no webhook e usa o responde do webhook. Mas muitas funções têm um processo para chegar numa resposta. Então ele passa por várias etapas até chegar numa resposta. Imagina eu ter que fazer isso toda vez, sem necessidade, somente porque o GPT não tem esse texto aqui salvo na memória. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá, vamos para a resolução. Eu vou aqui nas execuções e pegar quando ele executou a minha função. Então eu vou pegar essa data aqui pinada mesmo, da minha função. Vamos aqui pinar essa data. Epa. Deixa eu salvar. E aqui, beleza, eu estou recebendo então a memória que está sendo usada no nosso agente, tá? Então essa memória que está sendo usada, eu vou receber aqui nesse JSON. Agora, nessa minha função, eu vou criar aqui um novo node, que vai se chamar Memory, Chat Memory Manager. E eu vou selecionar aqui o Insert Messages. Aqui no Insert Messages eu vou adicionar uma mensagem. E essa mensagem vai vir do System. Tu pode colocar uma mensagem vinda da IA, vinda do User ou vinda do System. Vamos colocar para as funções, eu vou usar o System. E aqui no Message você sempre vai colocar o mesmo texto ou expressão que tu está usando no Response do webhook. Então eu vou vir aqui, dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá com uma expressão mesmo. E na memória, tu vai usar a mesma que está usando o teu agente. Então eu vou vir aqui, adicionar um no Reds. A minha sessão ID vai vir aqui do webhook. Então deixa eu executar aqui o workflow. Vou pegar aqui. Tá vindo aqui do webhook, memória. Lembrando que essa memória, ela tá vindo aqui do meu JSON que já está configurado para trazer a memória do lead. Tu vai fazer isso aqui de acordo com o teu fluxo. Vamos selecionar aqui, Open. Vou deixar aqui 900 e beleza. Deixa eu ver se está certo aqui. Agora está certo. Então agora vamos retestar o meu agente fazendo as mesmas perguntas para ver como é que vai ser o desempenho do fluxo.
Vou abrir o chat aqui e vou mandar um olá. Qual é a cor do carro? Beleza, ele ativou o fluxo e agora ele armazenou todo o contexto da resposta da função na memória dele. Qual é a quilometragem? Ó, pronto, vocês viram a diferença? Ele não está mais ativando o fluxo do veículo novamente, porque ele já está salvo, porque está salvo essa resposta aqui na memória dele. Se eu for checar aqui no Redis, ó, pega aqui, ó, tá vendo que tá salva a descrição do carro? Então, dessa forma, você pode fazer com que todas as suas funções vão para a memória do agente, otimizando o fluxo e a conversa, porque pode ser que se ele não tiver a memória da função em alguma pergunta que o lead fazer, pode acabar prejudicando o seu agente de alguma certa forma. Por isso que é importante que a resposta das funções vá para a memória do seu agente em muitos casos. Beleza? Então vamos perguntar aqui mais uma coisa. Qual é o ano do carro? E beleza, eu não vou ficar retestando, mas você pode ver que ele não está mais ativando a função veículo. E dessa forma você pode dar um passo a mais e construir agentes muito mais eficazes no N8N. Fechou, pessoal? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa teu like, deixa um comentário aí e nos vemos na próxima. Valeu!